Boa noite, galera. Mais uma live. Tia Gabi, bem-vinda. Deixa eu fechar aqui, ó. Tô aberto, nossa. Bem-vindo todos. Hoje, um tema importantíssimo aqui, que é a estrutura das aulas. Já te chamo aí, Tia Gabi. E eu gostaria... Estão me ouvindo, galera? Teve aqui, a Tia Gabi botou, tá sem som. É só para ela ou para os outros também? Dá um alô se tá funcionando tudo direitinho. Manda coraçõezinhos aí para ver quem é que tá me ouvindo. Obrigado, Érica. Galera, estrutura das aulas, natação de bebês. Muito importante. Uma organização adequada. Obrigado, Bruna. Uma organização adequada para que a gente tenha uma aula eficiente, uma aula organizada, uma aula que atenda aos objetivos, uma aula que a gente tenha coerência do conteúdo que nós queremos trabalhar com a criança. Essa é a ideia de ter uma estrutura de aula pré-estabelecida e organizada para que a gente tenha os objetivos e as estratégias bem delineadas. Eu vou chamar aqui a Tia Gabi. Tia Gabi, eu vou te chamar aqui para a gente começar essa introdução aqui, porque esse é um canal de compartilhamento. Acabei de te chamar, Tia Gabi. É um canal de compartilhamento. Eu realmente gostaria que vocês participassem dessa live, perguntando, dando informações, a experiência de vocês. Eu estou com um roteiro aqui para passar para vocês, mas a participação de vocês e o compartilhamento da experiência de vocês vai enriquecer mais ainda o nosso assunto. Tia Gabi, muito prazer, bem-vindo ao Método Poli. Obrigada, Paulo. É um prazer enorme, imenso estar participando desse momento com você. Tia Gabi, eu sou da Paraíba, eu sou paraibana, na verdade, mas atuo aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Mossoró. Isso. Tu é personal, trabalha como academia, proprietária, qual é a tua função aí, me conta. Eu trabalho com academia, né, no Complexo Biofit, que é uma academia que a gente tem aqui, referência de natação para bebês, e trabalho em condomínios, né, atendo como personal também. E como é que tu me coloca lá, eu boto uma chamada para o pessoal vir para aqui, para a estrutura das aulas, e tu já comenta que ontem tu estava conversando sobre isso. Introduz aí para os nossos colegas esse assunto no teu dia a dia, a estrutura das aulas de natação de bebês. Eu estou passando por uma questão com um aluno bem específica, né? Aqueles alunos que a gente pega, que vem com um trauma e a gente precisa trabalhar algo que é muito maior do que a que a gente está preparado, né? A gente acaba trabalhando muito o psicológico daquele bebê, é um bebezinho. E eu lembrei de um curso que eu fiz seu em 2018, se eu não estou enganada. E fiquei, meu Deus, fiquei lembrando e comentei com uma amiga. Eu fiz, olha, tu lembra aquele que a gente viu naquele curso de poli, que teve lá na Academia de Nino, Nino Borragem, né? Que também é um nome enorme nas nossas atividades aquáticas. E veio, né? Veio você e eu comecei a procurar as minhas anotações. E, coincidentemente, hoje, quando você falou, aí eita, eu estava falando isso. E foi fantástico lembrar disso. Isso é bom, Porque... eu estou compartilhando, eu pedi para a Tia Gabi, porque a nossa ideia é assim, ó, todos que estão aqui, as 31 pessoas que estão assistindo aqui, são da área de educação física. O nosso canal é compartilhar experiências e tem muito colega que tem, que tem muita experiência para nos passar, para compartilhar. Então, rapidamente, para eu entrar direto no assunto aqui, que hoje nós vamos falar estrutura das aulas de natação de bebês,
E você faz pergunta, eu respondo. Vamos ter ideias, compartilhar as nossas experiências para enriquecer essa experiência, tá? Então, fiquem atentos, porque quando eu falar de uma parte de estrutura, eu gostaria que vocês digitassem ou até mesmo chamassem aí para compartilhar ideias dessa parte da estrutura. Como é que é a estrutura da tua aula de bebê? A minha aula de bebê, ela é muito musicada. Eu procuro trabalhar muito de forma humana, né? A gente precisa ter aquele feeling com o bebê para entender um pouquinho o tempo de cada um. E eu começo através de música, de brinquedo cantado, né? Para ambientar, mas sempre respeitando a rotina da aula, né? A gente começa da mesma forma, termina da mesma forma, respeito as músicas, para que o bebê entenda que quando vem aquela musiquinha, ele vai saber o que é que ele vai fazer. Como bebê, a gente não tem um diálogo com o bebê, né? Faz a flechinha, bate a perninha. Não, o bebê a gente tem que achar estratégia, e a minha estratégia é a música. Então, através da música, da cantiga de roda, do brinquedo cantado, ele sabe o que ele vai fazer. Bebezinhos com 8 meses, eles já sabem. Então, e dentro desse intervalo entre o início e o fim, que eu uso o brinquedo cantado, é que no meio eu insiro a atividade diferente em cada aula. Mas para trabalhar com o bebê, eu respeito a rotina. Para Tá que bem. ele. Tia Gabi, olha só. Tu falasse uma palavra mágica, que é a rotina. E eu vou começar a minha conversa aqui com vocês exatamente falando de uma rotina, tá? Que eu quero compartilhar a rotina que eu faço. Mas tu dissesse uma coisa que foi que tu não te comunica. Eu vou te dizer o seguinte, tu usa a música como comunicação, mas Sim, sim, tu tens um potencial gigantesco de comunicação pelos olhos. sim, sim. A E é a forma. visão, a conexão através do olhar é uma grande estratégia. Não esquece disso nunca. Sim, sim. O que eu falo em relação à comunicação é em relação à resposta falada, né? Que o bebê fala. Mas é isso que eu digo em relação ao atendimento humano. A gente tem que prestar atenção. O bebê, ele fala de outras formas. Ele É fala por exatamente. olho, por mão, ele fala. E a gente tem que respeitar. Gabi, bom te conhecer, bom estar aí. Tu recebeu muitos elogios, tia Gabi é Ai, 10. que bom! Todo sucesso para tia Gabi, o Barroso Roberto falou. Quem mais falou aqui? Maravilhosa. Hug Martins mandou coraçõezinhos. Tá arrebentando, hein? Ai, que bom! Fico muito Bem, feliz. ó, beijo. Trabalhar com o bebê é uma missão, né? É mais do que uma missão, como é que é um dom. É um É dom que a gente verdade. tem que ter. Eu vou pedir para tu sair e voltar Joia. rapidinho. Pode ser? Sim? Deixa eu ver Tá como é bom. que eu saio. Tu só clica no xizinho aí em cima de ti. Galera, olha só. Então eu chamei a tia Gabi porque ela fez o comentário lá na minha chamada para a live. Ela botou o comentário. Estávamos falando ontem para ver como que é o nosso mundo, né? As pessoas interessadas em natação falam em qualquer momento, estão falando sobre o que estão fazendo, né? Estrutura da aula, galera. Estrutura da aula. A aula, ela tem que ser organizada numa forma de coerência entre o conteúdo que você quer passar e o ritmo da criança, tá? O Diver Kids aqui falando em dom a palavra, obrigado. E nessa live, eu vou estar direcionando uma estrutura de aula, uma proposta de aula, mas eu gostaria que vocês fizessem muitas observações, contribuições da experiência de vocês para compartilhar com os amigos. Primeira questão que a gente vem falando de conteúdo é o que eu quero ensinar. Né? O que eu quero ensinar? E aí eu coloco a estrutura da aula
Em que momento eu quero apresentar essa proposta? Então, são 3 questionamentos que eu faço prévio. Primeiro, é o que ensinar. O segundo, que horas ensinar. E o terceiro, como é que eu vou apresentar o conteúdo. Então, no momento que eu tenho na cabeça essas 3 coisas, eu vou começar a direcionar a minha aula. E uma reflexão que eu faço, que eu não vejo meus colegas falando, é em ritmo de aula. O que é o ritmo da aula? Escreve aí para mim o que é o ritmo da aula. O ritmo é a intensidade em que eu coloco os exercícios, é a sequência. Em hidroginástica, aqui tem vários professores de hidroginástica, nós falamos em coreografia, a sequência de exercícios e a intensidade em que nós colocamos. A Érica está falando aqui em cadência da aula, é exatamente isso. Então, eu gostaria que vocês pensassem na aula de vocês como uma aula de hidroginástica que tem uma sequência, como uma aula intensidade, a tia Gabi, é isso? Que vocês pensassem que eu preciso ter um sincronismo entre as atividades. Não adianta simplesmente jogar os exercícios, eles têm que fazer sentido. Na hora, um aquecimento, o meio da aula, o final, as propostas, exercícios mais intensos, mais lentos, tu jogar com a intensidade. E aí eu trago algumas coisas que vocês têm que levar em consideração na aula de vocês, tá? A primeira coisa que eu chamo a atenção é assim, ó, fadiga. A criança cansada, ela perde interesse. A criança cansada quer sair da tua aula. A criança cansada está com desconforto. Então, eu tenho que ter um manejo da intensidade de exercícios mais fortes com exercícios mais suaves. Eu tenho que administrar isso como se eu fosse um treinamento intervalado, um HIIT. Eu não tenho como dar estímulos intensos por muito tempo. Eu tenho que dar um estímulo intenso seguido de um intervalo de repouso ou recuperativo. E eu posso fazer essa recuperação de diversas formas, com um período de simplesmente esperando a criança o que ela vai fazer. Eu posso explicar a atividade para os pais. Eu posso fazer uma atividade mais cognitiva, uma mais física, outra mais cognitiva. Então, eu tenho que ter essa noção de ritmo que eu quero implementar. A segunda coisa que eu gostaria de trazer para vocês é a questão que as atividades desafiadoras, elas tendem a causar excitação na criança. Então, o primeiro conceito era que a fadiga, né, ela causa desconforto. E o segundo é que as atividades desafiadoras deixam as crianças excitadas. Então, deixa eu ler aqui, ó, Diverkids. Ritmo, sim. Sequência, sim. Como a tia Gabi falou nas nossas aulas, baby. Digo por quê? Nossa, porque a Diverkids é uma equipe que motiva as aulas, baby, só no início ao fim, com hits mesmo, professor. Então, o que eu estou querendo dizer, ó, exatamente, início da aula como atividade de aquecimento, ao final volta calma. Mas pensem que eu tenho que ter um sincronismo da atividade, mas também com um momento. Então, por exemplo, eu colocar atividades muito desafiadoras no início da aula, o que pode acontecer? Eu posso deixar as crianças tão excitadas que eu perco o controle da turma. Então, no início, eu começar com atividade muito desafiadora, eu posso causar uma excitação e uma fadiga. Então, não é o ideal, no início, eu ter uma recapitulação de coisas, eu ter uma aula em que eu começo, e essa intensidade é uma resposta individual.
Então, no início da aula, eu gosto de pensar na intensidade como uma questão, um momento livre e progressivo. Então, eu gosto dessa ideia de uma parte livre no início. Por que que eu gosto? Ó, Érica, é como um gráfico que tu vai subindo, aos poucos chega ao topo e vem caindo de intensidade. Sim e não, Érica, porque é o seguinte, tu vai ver que na parte do meio eu gosto de forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, como realmente a gente faz um treinamento intervalado. Então, no início, sim, um aquecimento progressivo e gosto das crianças e dos pais, se é uma turma, terem uma parte inicial em que deixo explorar aqueles primeiros tapinhas, em que eu olhe a criança, em que eu tente fazer uma conexão. Nas aulas infantil eu pergunto o que comeu hoje, se está com energia, se dormiu bem. A gente tem uma conexão, não sair jogando atividade. Por quê? Porque imagina se vem uma criança, um pai novo, uma família nova, numa turma. O que eu faço? Eu tenho que dar algumas explicações, eu tenho que dar boas-vindas. Então, sim, tem que me apresentar, tem que acolher, tem que dar orientações básicas, eu tenho que criar um vínculo. Então, se na minha estrutura da aula eu já estou acostumado a ter um período livre, as mães e as crianças que vão entrando e vão esperando um pouquinho, eu tenho na rotina esse período para me comunicar com a aluna nova. Então, eu gosto de, no início da aula, ter um período livre e uma fase progressiva das atividades. Qual é o risco? O que eu tenho que cuidar no início da aula? Então, uma fadiga inicial, atividades muito excitantes, muito desafiadoras. Eu posso perder o controle da turma, tá? E não criar um vínculo. Esse início, assim, conversar um pouquinho com o aluno, olha aqui a Tia Gabi, atendimento humanizados, isso. Então, no início, realmente tentar criar um vínculo e começar devagar. No meio, nós estamos falando inicialmente de ritmo, depois eu vou dar as fases da aula. Mas no meio da aula, levando para essa história de ritmo, como se fosse uma música, no meio da aula, eu gostaria que vocês pensassem num protocolo de treinamento intervalado. Uma atividade mais intensa e um período recuperativo. Então, escrevam aí ideias de exercícios recuperativos. Eu vou dar né? Explicações. Dar explicações do que aconteceu. Dar um feedback do que aconteceu. Então, eu estou com uma turma, com os pais e os bebês. Eu dou uma atividade, macaco pula, pula. Termina a atividade e digo, olha, vocês observaram a cervical do filho de vocês, que ele ia fazendo um ajuste postural à minha modificação? Vamos fazer de novo e agora eu gostaria que vocês observassem. Então, esse período que eu estou dando de explicação, ele também é um período recuperativo. O que mais pode ser recuperativo? Simplesmente deixar um tempo depois da atividade, dar uma pausa de orientação, colocar um exercício mais suave de percepção. Agora a orelhinha na água, agora a outra orelhinha na água, agora o queixinho, agora a ponta do nariz. Pim! Então, eu fazer um exercício de movimentação forte de braço, seguido de um exercício mais de percepção, show de bola, interessante. Então, no meio da aula, eu sempre vou alternando exercícios mais vigorosos com exercícios mais recuperativos. Então, novamente, eu vou dizer que a fadiga é inimiga do nosso programa, porque quando a criança está com fadiga, ela tem dificuldade de execução e não conseguindo fazer atividade, ela perde motivação. Tá? Outra coisa, nas aulas dos bebês, quando eu faço uma atividade, tem alguns bebês
que logo no início começam a mil e fazem toda a atividade. E tem outros bebês que são mais observadores. Eu posso dizer que eles são de aquecimento lento, né? Existem algumas crianças que ficam olhando e depois de um período é que ela age. Então, se eu colocar uma atividade logo depois da outra, essas crianças que demoram um pouco mais para assimilar a orientação ou atividade que nós estamos propondo, ela está assimilando e tu já coloca outra atividade. Isso não é bom. Então, na parte principal em que eu jogo exercícios mais rigorosos, ou coloco o exercício, eu normalmente deixo um tempo assim, simplesmente observando a reação das crianças. Porque a criança, ela é uma fonte inesgotável de ideias para as nossas aulas. A criança, ela é uma fonte inesgotável. Quando ela toma uma iniciativa, aquilo pode me dar ideias para os próximos exercícios. Então, eu faço uma atividade, eu dou um período que eu vou chamar de período de assimilação. Isso vai servir para a criança baixar o batimento, respirar um pouquinho. E aquelas crianças que são de aquecimento lento, muitas vezes elas começam a fazer a proposta quando tu para. Manda aí um coraçãozinho ou manda um ok, quem já observou isso. Tu faz atividade, propõe atividade, quando termina, aquela criança está só olhando, quando termina, ela começa a fazer. Por quê? Porque ela precisava de um período de assimilação. Então, no meio da aula de vocês, é importante vocês terem essa ideia de assimilação. Ó, a Bruna já deu um ok, quero mais ok aqui, quem vivenciou isso. Então, dá o exercício e dá uma pausa de orientação ou de assimilação. Muitas vezes, Érica, nem precisa falar nada, só fica olhando as crianças. Dá o exercício, termina a atividade e fica olhando um pouquinho. O que vai acontecer? Tu está dando um tempo de assimilação daquela atividade. Algumas crianças começam a atividade depois e tu pode aproveitar aquela iniciativa da criança que demorou para a próxima atividade. Ou repetir, né? Ou, a partir da ação da criança, propor a próxima atividade. Beleza? Então, a fadiga ou jogar muito um exercício em cima do outro não dá tempo dessa assimilação e, às vezes, isso é que causa desinteresse nas crianças. Olha a tia Gabi dizendo, ó, às vezes até o erro deles nos dá ideia. É que, na verdade, não é um erro, né? É a exploração deles, a tentativa deles fazerem, né? Eu não gosto de dizer que a criança comete um erro, né? Principalmente na idade que a gente está falando dos bebês, que vão até 3 anos. Algumas escolas, algumas pessoas denominam até 2, mas eu penso no bebê até os 3 anos, quando ele entra na primeira infância. E na finalização da aula, eu faço uma volta calma, mas nem tanto, galera. Por que não? Porque essa criança, eu preciso ter um compromisso com o retorno. Eu gosto dessa palavra, dessa frase, compromisso com o retorno. Então, se eu faço, eu tenho que dar uma atividade, planejar a aula para que tenha o gostinho de quero mais. Gostinho de quero mais. Então, eu tenho que ter... Normalmente, a gente tem ali a parte livre, com os brinquedos, uma parte em que tu deixa uma interação maior, né? Que tu possa passar e propor coisas que cada criança gosta, né? Individualmente com os pais. Então, os brinquedos é uma boa alternativa, né? Mas lembra disso. Eu tenho que fazer a volta calma, mas nem tanto, porque eu preciso deixar um gostinho de quero mais. E um gostinho de quero mais com um compromisso ao retorno, tá? Então, o grande erro, um dos erros na finalização da aula, é eu querer
deixar o gostinho de quero mais e eu deixar as crianças muito eufóricas. Elas vão sair, ou não vão querer sair, ou elas vão sair metendo terror. Né? Então, essas são ideias que eu lembro vocês do ritmo da aula. Agora eu vou entrar na fase e vou dividir as fases da minha aula. Alguma pergunta aí, galera, sobre o ritmo das aulas? Muito bem. O bebê, galera, a Gabi lá no início foi muito feliz quando ela falou a palavra rotina. O bebê, ele estabiliza emocionalmente quando ele tem rotina. A hora de comer, toma o banho, faz, não sei, né? A criança que tem a sua rotina dorme, acaba fazendo ciclos mais estáveis. E é uma palavra boa para nós levarmos para a nossa aula de natação. Então, como o bebê responde bem à rotina, eu faço uma estratégia, ou eu coloco na minha planificação de aula, eu coloco a rotina. Eu vou mostrar para vocês o meu computador aqui. Olha lá. Opa! Como é que é a rotina das aulas dos bebês? Então, nós temos aqui, ó, a entrada na aula, uma liberdade de movimentação, aí eu vou para um trabalho de roda, depois eu vou trabalho de deslocamento. Para a turma do tartaruga, eu uso um tapete flutuador. Para a turma do cavalo marinho, eu uso o tapete e a barra. E para o peixe, eu uso tapete barra plataforma. Faço trabalhos individuais e vou para uma finalização de aula. Essa é uma estrutura, uma proposta em que me dá alguma facilidade, alguma vantagem estratégica como professor. Primeiro, coisa que vocês têm que pensar é a entrada na água. E isso, galera, entrada na aula, a Aninha está falando da auxilia ter limite. Sim, por exemplo, né, Aninha? Tu canta, guarda, 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 bem direitinho. Aquela criança que não está acostumado com a tua rotina, no início, vai chorar uma vez que não quer guardar o brinquedo. E no momento que entrar o guarda, 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 ela já assimila, já guarda o brinquedo, já sabe que está terminando e não vai chorar mais. O Marcel está perguntando qual a duração das aulas. Eu trabalho com 30 minutos, tá, Marcel? Com os bebês. Natação infantil poderia trabalhar com um pouquinho mais, mas 30 minutos é um bom tempo para trabalhar com os bebês. Então, divisão das idades. Tu poderia ter uma grande turma psicomotricidade infantil. Como é que é o teu nome, psicomotricidade? Mas assim, ó, eu poderia ter uma grande turma de bebê até os 3 anos. Eu poderia dividir num ano e meio, né? Do nascimento ali, 2 meses a 1 ano e meio, e de 1 ano e meio a 3. E se tu tem mais horários e mais crianças, tu poderia dividir até 1 ano, de 1 ano a 2 e de 2 anos a 3, que é o que eu faço na Qualitá. Então, a tartaruga é até 1 ano, o cavalo marinho é de 1 ano a 2 e o peixe é de 2 a 3 anos. Mas eu também tenho ali algumas aulas, Patrícia, em que eu trabalho até 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 3. Seria uma divisória interessante de objetivos, também em relação à forma com que o tempo, né, e a comunicação. Uma comunicação, o ritmo da aula de uma criança de 4 meses, tu tem que dar um tempo dela, não pode ser muito gritada, tu tem que dar um tempo
dela explorar, né? Ela demora um pouquinho para ter atenção. E a criança lá de 2 anos já é uma fantasia, tu já tá brincando de peixe, tu já canta, já, né? Então, se eu pudesse, eu recomendaria dividir até 1 ano, 2 e 3. Então, quem trabalha personal teria mais ou menos essas faixas etárias com objetivos específicos para cada uma. Se eu trabalho em grupo, numa academia que tem poucos horários, e eu poderia ter 2 níveis, eu dividiria até 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 3. E se eu tivesse muitos horários e muitas crianças, eu dividiria até 1 ano, 2 e 3. Fechou, galera? Então tá. Primeira coisa que vocês têm que pensar no início da aula, tá? A acessibilidade. Faz parte do nosso trabalho explicar o tipo de acessibilidade que eu tenho, o tipo de escada vai permitir com que as crianças... Eu tenho que descer a criança primeiro. Bem-vinda, Ana, boa noite. Que eu tenho que primeiro passar a criança, descer, botar na borda para pegar, como é que desce na escada com a criança no colo. Então, tudo isso é muito importante de pensar e o tempo que eu vou deixar para as crianças entrarem. Então, se eu tenho 5 pais com as crianças e eles não vão entrar tudo junto, vai entrando um. Então, tu já acostuma com essa primeira parte um pouco mais livre, tá? Olha aí, ó, a Érica está compartilhando, trabalha com 50 minutos, aula especial no sábado, dos 6 meses aos 2 anos. E 20 minutos adicionais, a aula de bloco de exploração. Tá aí, ó. Bom, depois dessa parte mais livre, eu vou entrar na roda, tá? Quem acompanha o meu trabalho sabe de como eu uso a teoria do neurônio espelho, da observação. Então, assim, o personal vai ter que criar alguma estratégia para demonstrar para o bebê. Mergulhar ele mesmo, fazer alguma pegada que tu demonstre a movimentação de braço. Mas se você está numa turma, as academias que tem grupo e financeiramente vale a pena, a gente tem a visão. Então, eu vou mostrar aqui um videozinho. Vamos ver se sai o vídeo direitinho aqui, ó. Olha o posicionamento em roda, tá? Eu tô ali recebendo, conversando, tô dando boas-vindas. Esse aqui é um aluno iniciante em que eu dei tá entrando um outro pai lá. Então, procurem sempre ter o período inicial e, como a Gabi falou, eu tenho uma musiquinha de boas-vindas. Então, com os bem menorzinhos eu uso. Os bebês, onde estão? Aqui estão. Nós os saudamos na natação. Com os maiorzinhos eu já digo, dá oi para os amiguinhos, dá oi para os papais, para a mamãe, para o prof. Paulo. Agora um oi lá em cima, um oi aqui embaixo, um oi com o pé, um oi com a barriga. E a gente vai brincando de dar oi para a galera, tá? Mas é muito importante ter essas boas-vindas. A segunda parte, e agora eu vou ir voltar aqui com o computador para mostrar uns videozinhos para vocês, tá? Então, desculpa a bagunça aqui da apresentação. Mas essa movimentação inicial, em que a mamãe está deslizando para um lado, movimentando para o outro, né? Vai para frente, vai para trás. Essa primeira movimentação eu gosto muito de trabalhar e é uma forma, esse exercício de ir para um lado e para o outro, e frente e trás, eles são uma forma até mesmo de eu identificar o tônus da criança para o equilíbrio do que está fazendo, tá? Então, faz aquela parte inicial, dei oi,
faz uma mobilização que pode estar vinculada a uma música ou não. Tudo isso em roda, tá? Então aqui, ó, natação infantil, Abel. Uma pergunta, não fica muito aperto dentro da piscina com aquela quantidade de aluno? Olha, hoje eu trabalhava numa piscina de 3,5 metros por 6,5, eu colocava 9 pais e crianças, tá? Tem rotinas, dá para encarar bem, tu vai ver alguns videozinhos aqui com esse número aí. Aquele vídeo, deixa eu ver, é de outro momento. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 pais nesse vídeo aqui que eu acabei de mostrar. Isso é pré-pandemia. Hoje eu estou trabalhando com 6, tá? Nessa mesma piscina, tá? Mas não, tu vai criar rotinas. Eu vou mostrar outro vídeo lá, Abel, que tu vai ver como seria interessante assim, a dinâmica de deslocamento, né? Porque nessa roda eu tô parado, tá? A tia Gabi, a minha piscina é 3,5 metros por 7,5 metros. 3,5 por 7,5. E aí, depois daquela mobilização geral, galera, inicial, eu gosto muito de parar e deixar as crianças se observando. E eu não só deixo elas se observando, e posso fazer isso em duplas, como eu faço uma borbulha, deixo eles observando. Então, os bebezinhos, essa parte de espelho, essa parte de silêncio é muito interessante, tá? Então, eu também pensaria em sempre deixar um momento do trabalho em roda em exploração das crianças. Aí, olha só essa aqui, olha que legal ali, ó. Olha ali, ó. Aí tu tem uma musiquinha de exploração deles. Observa, vou parar aqui para ver. Eles estão percebendo as minhas borbulhas. Olha como tem aqui essa criança olhando a mãe, essa aqui buscando, essa criança está ao olhar lá do outro. Então, isso proporciona uma interação, uma observação bem interessante, um aprendizado muito legal. Né? Eu gosto desse aprendizado, dessa interação que o grupo proporciona. E especificamente aqui, ó, de novo, ó. Então, vocês veem que eu estava num momento de silêncio. Eu estava num momento de silêncio em que eu fazia as borbulhas e que eu fazia também com as mãos, que chama muita atenção desses pequenos. Então, na roda, dá boas-vindas, faz uma movimentação lateral, faz uma movimentação frente e trás, faz um momento de espelho, tá? E usa a turbulência a nosso favor, fazendo momentos parado. Ó, olha como a criança está tomando a iniciativa. A própria criança aqui, ó, esse aqui, ó, como ele se movimenta bem. Então, os momentos alternando, uma movimentação maior com o silêncio e a observação do que eles vão fazendo. Também tem um momento de carinho em que a gente faz pula-pula seu sapinho, pula-pula seu sapão, que eu vou dar um abração, depois vou dar um beijão, depois vou fazer um borbulhão. São momentos de interação do pai e da mãe com o bebê, com o condutor, né? Com o bebê, que é um momento bem interessante. E olha só aqui, ó. Aqui a professora, a Roberta está no Canadá, mas olha essa dinâmica ali, ó, em roda.
Então, dentro do trabalho de roda, a gente faz exercícios de membro superior. Depois eu vou fazer exercícios de membros inferiores, em que eu vou bater o sapo não lava o pé. Então, faz uma rotina de deslocamento, depois de batimento de perna, e não esqueçam de uma rotina de dorsal também. Porque nessa idade, os bebezinhos pequenininhos, eles aceitam muito a posição dorsal. Depois eles, muitas vezes, começam a não querer muito, é meio que um retrocesso, né? Mas para eles, essa parte aqui, ó, suave. Tu vê que eu estou explicando na roda e todos conseguem me observar. Explicação verbal ao mesmo momento em que eu estou demonstrando. A roda permite muito isso. A roda me permite uma excelente comunicação, ao mesmo tempo que me permite a visualização de todos que estão. E aí, os passes, né? Saindo do professor para a mãe, da mãe para o professor, e observa que eu estou fazendo a manobra aqui, ela pulou, e essas crianças estão observando. Isso é muito rico. Isso é muito rico, nos dá uma vantagem didática bem interessante. O Marcel está perguntando se vai ficar gravada. Não sei, né, Marcel? Depende no final aí das questões técnicas. A princípio, sim, tá, Marcel? Então, essa é a minha rotina da roda. Tá? Eu vou passar agora para os deslocamentos, mas eu gostaria de abrir para perguntas sobre essa parte de roda. Ó, a Márcia, a roda é acolhedora. Coloquem aí o que vocês escrevam algo sobre a roda, alguma atividade que vocês gostam de fazer em roda para compartilhar com os amigos. Vamos lá, galerinha. Me ajuda aí, senão só eu falo aqui, eu vou ficar... Então, tá. Fiz a recepção, fiz a roda, próxima fase, deslocamento. Então, muitas vezes, eu já faço deslocamento em roda mesmo. Então, ó, a gente acaba criando um vínculo entre os pais. Perfeito, esse é o grande objetivo. Eles acabam criando amizade, exatamente. Tem turmas aí das crianças já grandes e os pais ainda fazendo interações. A roda nos permite dialogar com os pais e trazer os mesmos para o nosso time. Jane, atividade do chuveiro. Chuveiro, não faz assim comigo, ou faz assim comigo. Chuveiro, você é meu amigo. Perfeito, Jane. Equilíbrio e balanços, perfeito. Macaco, olha lá, balanceio. Macaco pula, come banana, nananana. Enrosca o rabo num toquinho de pau, faz e mergulha. Então tem os equilíbrios, os balanços, tudo isso pode ser colado na água. Amizade entre os pais, músicas de balanceio e aproximação para socializar, exatamente. Então, deslocamento, galera. Olha só os tipos, ó. Em roda, aquele famoso oi, lindo, que tô... Isso, tchau também. Então, oi para chegar perto e tchau afastando. Meu peixinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Quando vem um peixe grande, ele pensa logo que é um tubarão. Ele bate o rabo, ele faz... Blá, blá, blá. Roda do silêncio, escravos de Jó. É isso aí, galera. Vamos compartilhar a experiência de vocês aí. Perfeito. Mas dentro da ideia, da estrutura da aula, vê se pega a minha ideia. Entrei e deixo um pouco livre. Faço um ritmo mais tranquilo. Tento criar, criar vínculos. Ó, o periquito. Periquito, pareces com papai. Periquito, parece com a mamãe. Para cima, para baixo,
para frente, para trás. Então, todas essas atividades são bem, mas entrei na água, deixei livre para ter um tempo para conversar com os pais e ambientar. Fiz a musiquinha de boas-vindas, já estou na roda. E da roda eu faço atividades de borbulhas mais sensitivas, o silêncio, algo de membro superior, algo de membro inferior, algo de equilíbrio, tá? Algo no dorsal, passes, e já tô mais acelerado. Aqui no borboleta, eu já canto borboleta, borboleta, quer nadar? E aí eu canto lento e mais rápido para ele diferenciar os ritmos. O sapo não lava o pé, bem devagarinho. O sapo não lava o pé. E lá no meio, não lava porque não quer. Então eu vou jogando essas intensidades relacionando as atividades na roda ainda, com o espelho. E aqui, olha só, são as formas que eu dou de deslocamento. Na piscina, em rodas, circulando, se encontrando no meio ou indo de um lado para o outro. Todos esses são deslocamentos que nós fazemos, tá? E os deslocamentos, eles vão exigir diferentes posições, diferentes pegadas. Eu faço transferências de posição, então caminhando de costas, joga para um lado, joga para o outro, faço um giro, vai para um lado, vou para o outro, faço outro giro. Tem preparatórios para mergulho, vai caminhando, girando, usando o fluxo da água. Se todos caminharem para o mesmo lado, eu vou criar um fluxo, e se eu fizer um mergulho, o fluxo vai levar a criança. Eu faço música de membro superior, música de membros inferior. Todo bicho tem um jeito de andar. Uns andam ligeiros, outros andam devagar. A tartaruga. E aí anda devagar, né? E o cachorro mais rápido. Então, tu tem como jogar com ritmos, com membro superior, membro inferior, deslocamentos de afastar e se encontrar no meio e fazer uma exploração facial e dar tchau. Eu tenho os brinquedos em que eu jogo o brinquedo e peço para as crianças se deslocarem. Então, eu vou mostrar alguns videozinhos aqui dentro dessa ideia de propostas que vocês podem fazer para deslocamento. Mas deixa eu ler aqui, ó. Marai. A criança que não quer participar e os pais também apresentam dificuldade em seguir as atividades direcionadas. Quais as estratégicas? Fica na observação, tá? Não entrega o brinquedo e fica na observação e deixa ela ficar como se tivesse satélite marginal, assim, observando a atividade. É sobre isso. Os maiorzinhos trazem músicas e a gente que lute para aprender. É isso mesmo. Então, vamos ver aqui, ó, um vídeo bastante antigo, meu filho, tá? Eu caminhando, olha a técnica. Parei aqui, olha a técnica. Eu estou segurando com uma mão e estou jogando água nas costas. Então, é um deslocamento que a criança... E outra, o deslocamento aqui, ó, galera, sempre em direção à cabeça da criança. Então, vamos de novo lá, ó. Tá? Eu estou jogando água nas costas, fazendo a posição dorsal. Vocês olham que o outro pai talvez não tenha a mesma destreza. Aqui eu estou como pai, não como professor. Ó, membros superiores. Então, em círculo, né? Quem perguntou quantos... Mexe os bracinhos, mexe os... Então, tu vai deslocando e as crianças, os pais estão segurando e elas vão deslocando em círculo, encontrando os amigos no meio. Observa que esse aqui era no mesmo vídeo ali, é a primeira aula, ó. Eu estou dando uma explicação para o pai. O bebê não estava muito interagido, mas os pais vão afastar e vão voltar. Vão afastar, agora eles vão afastar, dando tchau. Então, o deslocamento é se encontrando no meio. Vou recapitular tudo. Comecei com uma parte livre. Deixei, recebi, fiz a roda.
Identifiquei o início da aula, fiz exercícios de equilíbrios, de movimentação, fiz o silêncio, explorei borbulha, explorei respingos, fiz membro superior, fiz membro inferior, dei giros, comecei a transitar pela piscina. Começo em giro, mexendo o braço, mexendo perna, fazendo oscilações. Vou um para um lado, um para o outro, se encontra no meio, afasta, ou vou de uma barra para outra. Então, tudo isso está dentro dos deslocamentos. E aí eu começo a explorar com os bebês um pouquinho maior, que já fazem apreensão aqui, então acima de 1 ano, eu faço alguns exercícios. Esse aqui deve ter entre 2 e 3 anos, essa criança. Uma coisa linda e fofa, que ela vai sair e vai nadar em direção à mãe. Então, essa dinâmica de deslocamento, de sair da barra em direção à mãe e de voltar, é bem interessante. Faz uma atividade num lado, vai para lá, faz atividade na borda, desloca para esse lado. Faz atividade na borda, desloca e vai para o outro. Então, saindo da borda, daí com ajuda para levar até a mamãe. Sai e vai em direção à mamãe. O túnel, vai lá fazendo deslocamento. Então, eu posso fazer só com a criança, pode fazer com a mamãe junto, a mamãe espera de um lado, as mamães estão largando lá, ó, as crianças vêm sozinho e atravessa o túnel. Com a plataforma, deixando a criança ali, ó, fazendo uma exploração mais livre, podendo ter o pé, vai fazer um mergulho, vai ir lá em direção ao papai. Então, a plataforma tem essa questão do trabalho do equilíbrio. Aqui, ó, outra história na plataforma, ela caminhando para ir em direção à mamãe. Também interessante deixar livre, né? Ou fazer um circuito, sai da plataforma, pula para a barra, passa por baixo do túnel, volta nadando. A ideia de jogar, já entrando com os materiais em que a criança vai jogar a bola, ó. E aí vai cair, desequilíbrio por causa do arremesso. Tapete, amo tapete. Muitas coisas acontecem aqui, né? Desde a descida até o equilíbrio. Quantos índiozinhos? 1, 2, 3 índiozinhos. 4, 5. Olha que foto maravilhosa, hein? As crianças interagindo, buscando equilíbrio em pé e sentando. Faço piscininha. O tapete muito versátil, batimento de perna, né? No tapete, cantando. Saltos da borda. Então, eu já estou indo para um lado final da aula, né? Salto com giro. O uso do equilíbrio de flutuadores. Escorrega. Opa. Pulei do... O escorrega veio para o... E, por fim, individual. Olha que legal essa cena. Aqui era para pegar o brinquedo, tá? E as crianças estavam indo, as mães todas, e o pai estava lá, ó, dando um mergulho, demonstrando, fazendo a demonstração para o filho. Então, uma parte livre em que eu posso fazer cada uma das coisas. Então, para finalizar aqui a minha estrutura da aula, eu vou voltar lá para o início, quando eu apresentei a estrutura da aula, e vamos ver se eu consegui passar para vocês. Olha lá. Entra na água. Deixa livre. Movimentação livre para ambientação. Depois faço em roda. Depois eu me desloco. Depois, dependendo do nível, eu vou usar o tapete, a barra ou a plataforma. No final, trabalhos individualizados. E, por final, uma finalização de aula.
E aí, a finalização de aula, a gente pode fazer o guarda, 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 bem direitinho, ou foi muito legal brincar hoje aqui, mas está na hora de partir. Semana que vem tem mais brincadeira. Semana que vem, tudo de novo. E aí, curtiram, galera? Bota aí a observação, manda aí a sua pergunta. Tenho mais 4 minutinhos aqui. Era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês. Obrigado pela presença aí. Aceito perguntas e observações. Lá vem a Mônica e o Cebolinha guardando os brinquedos dentro da cestinha. É isso aí, Érica. Obrigado, Larissa. Massa, muito bom. Muitos coraçõezinhos. Obrigado. Você sempre... Obrigado. Obrigado, Nívia. Nívia sempre presente. O colega já teve aqui muita experiência. Pati, nenhuma pergunta, galera? Obrigado, Ida do Esporte. Lara, valeu. Tia Gabi, que live. Também gostei. Me preparei, hein? Você sabe que eu ando estudando muito. Perfeito, obrigado. Dá uma olhada nessa linha das últimas postagens, das últimas 5, 6 postagens que eu fiz. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui no computador. Essa linha aqui, ó, galera. Patrícia, eu faço live todas as terças, 21 horas, tá? Às vezes eu tenho convidados, às vezes eu faço solo que nem hoje, às vezes eu converso com a audiência. Bruna, live esclarecedora, obrigado. Tamo junto. Alguma observação no tratamento da água para as crianças de 6 meses, tratamento dentro dos extrema... Primeiro, um filtro superdimensionado, bem filtrado. Tem que ter qualidade pH e cloro bem adequados, tá? Coloquem o arroba de vocês no comentário da live, caso fique salva. Necessitamos compartilhar conhecimento e, Tia Gabi, estamos junto. Você é tão esclarecedor que ficamos sem perguntas. Obrigado, Marcia. Gostei muito. Ó, Marcel, essa rotina é necessária para os aprendizados do bebê, mas para os pais pode parecer repetitivos? Não. Não, porque a tua orientação de uma para outra, tu precisa passar para o pai a importância de cada uma das atividades e tu vai fazer um mix de atividade. A estrutura que eu estou propondo é recepção, roda, deslocamento, tapete, plataforma ou barra e trabalhos livres. Tu não precisa fazer sempre as mesmas atividades. Você vê que eu cantei ali o Marcha Soldado, que eu faço normalmente no deslocamento. Eu estava cantando Marcha Soldado no tapete. Então, eu tenho como não ser repetitivo, tá, Marcelo? Deixa eu só mostrar aqui, antes de ler as últimas. Vocês estão vendo essas aqui, ó, muito além do olhar, natação para bebês, uma janela de oportunidades, tá? Essa série de post que eu fiz lá no Instagram tem sido de um estudo que eu tenho feito assim, em cima dos trabalhos da Alden Vandermeyer. Vale a pena prestar atenção naquilo lá. Eu vou terminar de ler aqui as observações de vocês e estou fechando. Érica, hoje um papai me disse a seguinte frase: minha filha não vai mergulhar. Primeira vez em 20 anos que me disseram isso. E se fosse com você, professor, me dá um help. Eu diria, olha, papai, ela pode não mergulhar, mas a água vai respingar. E a natação, o grande dilema da natação é como que ela vai respirar estando dentro da água. Muitas vezes ela não vai estar contigo. Por uma questão de autossalvamento, é importante que ela vá se habituando à água no rosto e ao equilíbrio. Uma vez ela tendo água no rosto,
estando adaptado à água no rosto e ao equilíbrio, aí o mergulho vai sair como uma questão natural. Se ele diz isso, acata, porque tu tem que trazer o pai para ti. Tu diz, tudo bem, papai, eu também acho que ela não precisa mergulhar hoje, porque ela precisa estar preparada para o mergulho. E os sinais que ela dá é transitar bem sem desequilíbrio e água no rosto. Sem isso, ela não vai mergulhar. É muito desafiador lidar com crianças, professor? Não, é maravilhoso. Eu não acho desafiador. É desafiador, mas é maravilhoso. É um feedback espetacular. Muito bom, show. Explicar para os pais a questão da rotina. Top, valeu, Giane. Patrícia. Galera, me ajudem aí a divulgar, então. Sempre que tiver os posts lá, vai lá, dá like, comenta, que isso aí vai alavancando a gente. Um beijo no coração para todos vocês.